Meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Os que trouxeram um exemplar da Bíblia Sagrada, abra no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 16. Obrigado, meu amigo. Minha gratidão mais uma vez ao pastor Joel Amâncio. Obrigado, pastor, pela sua vida, pela sua história. Pastor Levi, pelo carinho, pela recepção, por essa oportunidade. A toda a diretoria da obra missionária, a 6ª Conferência das Nações. Que Deus continue abençoando e dando graça a todos vocês cada vez mais. Muito obrigado. Capítulo 16, versículo de número 20. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Temos alguns materiais, como falei para os irmãos pela manhã. Minha esposa tem 2 CDs, R$10 cada CD. No final ela estará louvando ao Senhor conosco. Eu tenho DVDs. Eu tenho um tema: não remova os marcos antigos. Tenho uma outra mensagem DVD: A Bela, a Fera e o Rei. Pregamos no seminário para famílias. Eu tenho um outro DVD: Conquistando o que Precisa. E tem uma outra mensagem voltada a jovens e adolescentes: A Bênção de Estar Solteiro. Se você puder adquirir para seus filhos, jovens e adolescentes, uma palavra que Deus me deu. Ministramos num grande evento para a juventude. Eu tenho um livreto também, resultado de uma mensagem que ministramos para a família: Casamento a 3. Cada CD da Luana é 10, cada DVD meu é 10. Cada livro, Casamento a 3, é R$5. E tenho 2 livros da minha autoria intitulados Casamento a 3, também é da minha autoria. E tenho mais 2 intitulados Salmos, Mensagens para o Mensageiro. O livro preto são salmos comentados e explicados do 1 ao 50. E o branco são salmos comentados e explicados do 51 ao 100. Aqui tem 100 mensagens para te ajudar no ministério da palavra. R$15 cada livro. Queridos, hoje pela manhã nós aprendemos algumas verdades no texto narrado, profundas lições que nos despertam para a obra missionária. E eu quero continuar sobre o tema que ministrei nessa manhã: túmulo vazio, o berço da obra missionária, o berço das missões. Aqui nasceu a obra missionária para as nações. Deixou de ser local para tornar-se universal. Jesus enviou 70, depois enviou de 2 em 2, mas não foi para todas as nações. Foi para os lugares circunvizinhos. Após a ressurreição de Cristo, ele diz no versículo de número 15: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É aqui que o evangelho começa a ser disseminado, pregado, de forma a alcançar as nações. Esse é um projeto original desde o Gênesis. Deus queria que Adão fosse bênção para toda a terra, liderasse e governasse toda a terra.
Mas Adão não deu conta de proteger o próprio jardim. Depois, Deus chama Noé. Noé se torna uma influência na sua geração. De seus 3 filhos, Deus escolhe 100. De 100 vem Abraão. Deus escolhe Abraão. De Abraão nasce Isaac. De Isaac nasce Jacó. De Jacó 12 filhos. E Deus mantendo a promessa sobre aquela geração de que todas as famílias da terra seriam abençoadas. Esses 12 filhos se tornaram 12 tribos. Dessas 12 tribos veio Israel. Em Êxodo 19, Deus disse: vocês são minha propriedade, meu sacerdócio real. Deus queria que através de toda aquela nação a terra conhecesse seu poder, sua glória. Mas aquela nação se afastou de Deus no momento que Deus desceu. Só Moisés entrou onde Deus estava. Então, Deus escolhe uma tribo. Levi era para todos serem. Deus disse: vocês são meu sacerdócio real. Mas eles se afastaram de Deus no momento da chamada, ficaram de longe. Deus escolheu uma tribo, a tribo de Levi. Dessa tribo saíram sacerdotes. Mas essa nação continuou debaixo da promessa por causa da aliança feita a Abraão. E nós nos alegramos, porque de Israel veio Cristo e a palavra. Em João capítulo 4, o próprio Jesus disse: a salvação vem dos judeus, porque Jesus veio dos judeus. Então, Deus sempre teve o propósito de alcançar a terra com sua palavra, com sua presença, com o seu evangelho. E no capítulo 16 nós temos a confirmação no versículo 20. Depois que Jesus diz: ide por todo o mundo, evangelho em todo lugar, todo o evangelho pregado em toda parte a todas as pessoas. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Assim como ele escolhe as 12 tribos para formar uma nação, para alcançar o mundo, ele escolhe 12 homens. Após a ressurreição sobram 11. Mas aí ele coloca mais uma pregadora, Maria Madalena, que prega para os 11 que vão pregar, fechou 12. E ele diz: vocês vão pregar. E o versículo 20 diz: e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra. Sempre nós temos os homens cooperando com Deus, mas na obra missionária o próprio Jesus disse: eu vou cooperar com vocês. Jesus caminhava junto, através, como caminha até hoje conosco, através do Espírito Santo. E a Bíblia diz que Jesus cooperava com eles, confirmando a palavra, através dos sinais que se seguiram. Que sinais foram esses? Os sinais que ele diz no versículo 17 e 18: para que a porta do evangelho fosse aberta às nações e aos gentios. Os sinais iriam seguindo por onde os apóstolos passavam. Mas eu quero falar com vocês sobre o Senhor que coopera e confirma a obra missionária. É o Senhor que nós aprendemos que deixou o túmulo vazio. É o Cristo ressuscitado. É o Cristo que a Bíblia diz que morreu uma vez e virá segunda vez para a salvação daqueles que o aguardam. Aleluia. Então, uma outra lição, como é uma outra mensagem,
eu vou colocar primeiro, segundo, terceiro, como eu ministrei pela manhã. Em primeiro lugar, o Senhor que deixou o túmulo vazio e coopera conosco, é o Senhor que valoriza o cuidado para com o seu corpo. Ele recompensa aqueles que honram o seu corpo. Ele abençoa aqueles que cooperam para o desenvolvimento e bem-estar do seu corpo. Vamos falar de oferta de novo, porque a obra missionária conta com o meu bolso, com o seu bolso. A obra missionária também depende das ofertas dos irmãos. Pela manhã nós vimos no capítulo 16, versículo 1, que para perfumar o corpo físico de Jesus, hoje a igreja é o corpo místico de Cristo na terra. Mas aqui no capítulo 16 era o corpo físico. José de Arimateia, no capítulo 15, a partir do versículo 43, cuidou do corpo físico. No capítulo 16, as mulheres também foram perfumar. Na mente delas o corpo ainda estaria lá, mas elas têm o propósito e elas compram o perfume para ungir o corpo físico de Jesus. A igreja precisa entender que, como nós somos o corpo místico de Cristo, quando você oferta, quando você dá dinheiro, você não pode colocar na tua cabeça: estou dando dinheiro para homem. Você não pode deixar o diabo colocar na tua cabeça: estou dando dinheiro para pastor. Você tem que entender que você está cuidando do corpo de Cristo na terra. Quando Jesus pregava com seu corpo físico desde sua infância, seu pai e sua mãe cuidavam dele. A Bíblia diz que o menino crescia e se fortalecia. Depois de adulto, quando ele começa a exercer o ministério terrenal, a Bíblia diz que as pessoas serviam a Cristo. Lembra daquela mulher que veio a Cristo e o ungiu, o perfumou? Ele disse assim: isto ela está fazendo pelo meu corpo, ela antecipa a minha morte. E onde o evangelho for pregado, o ato dela será anunciado. Jesus conecta a pregação do evangelho com a dedicação de uma mulher com o seu corpo físico. O que dizer de Marta e Maria, que davam alimento ao corpo físico de Jesus? As pessoas ofertavam em Jesus. Jesus precisava de dinheiro, ele tinha um tesoureiro, era o tal do Judas. Esse Judas, em vez de investir também no corpo de Jesus, ele quis lesá-lo. Esse Judas também, em vez de aplicar no corpo físico de Cristo, ele quis foi tirar. Quando Maria derramava o nardo, ele disse: isso aí vale 300 denários. Interessante é que o perfume vale 300 e Jesus valeu 30. E aquele dinheiro, aquelas 30 moedas que ele tinha, Mateus 27 diz que, arrependido, ele procurou os sacerdotes e jogou as moedas no templo. Os sacerdotes disseram: não podemos pegar esse dinheiro e colocar no cofre. O dinheiro de Judas vai servir para outra coisa. Para quê? Para comprar um cemitério. Sabe por quê? Se o seu dinheiro não honra a Deus em primeiro lugar, ele gerará para você aquilo que atrai morte. Eu vou repetir, é difícil dar glória a Deus, né? Mas o meu compromisso é com a palavra, eu repito. Se o meu e o teu dinheiro não honra a Deus, o que eu compro é aquilo que atrai morte. O dinheiro de Judas não honrou Jesus, serviu para comprar cemitério. O que é que vai para cemitério, irmão? Morto, defunto. Tem gente que o que ele investe é morte.
Tem gente que o que ele aplica gera morte. Por quê? Porque na sua renda Deus não tem primazia. A obra missionária nem é lembrada. Então, minha querida, então, meu querido, a obra missionária aqui no capítulo 16 necessitou do cuidado das pessoas pelo corpo de Jesus. A Maria Madalena, que vem com o interesse de cuidar do corpo de Jesus, ela recebe o privilégio de Jesus aparecer primeiro para ela. Ela recebe o privilégio de ser a primeira a falar da ressurreição de Cristo. Por quê? Porque quem honra o corpo de Cristo também será honrado. Eu quero que vocês prestem atenção, por gentileza, no que lhes digo agora. Falando ainda que a obra missionária precisa da nossa oferta, e Jesus valoriza isso. O capítulo 28, que narra a mesma história de Marcos 16, diz assim no versículo 10: Jesus disse: ide e dizei aos meus irmãos que vão a Galileia, e lá me verão. Isso aqui é Jesus mandando as mulheres pregarem. Só que só Maria Madalena tem a coragem de chegar lá e falar tudo. Versículo 11: e quando iam, eis que alguns da guarda do túmulo, do sepulcro, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. Sabe o que está acontecendo aqui? O terremoto aconteceu, o anjo desceu, remove a pedra, se assenta sobre a pedra. Eles ali desmaiados. Quando eles voltam, eles percebem que Jesus está dando ordem para que as pessoas preguem. E eles perna para quem tem. Eles correm, procuraram os sacerdotes e disseram assim: ó, aconteceu uma coisa estranha. Aconteceu o quê? Na madrugada de hoje, primeiro dia, tremeu tudo lá. De repente apareceu um ser todo vestido de branco, removeu a pedra, e aí o homem que colocamos lá dentro não está lá mais não, ressuscitou. Nós verificamos, nós procuramos e não achamos. Ele não está mais morto. Você tem certeza disso? Temos. Ele ressuscitou. Nós ficamos como mortos, soldados, falando para os principais dos sacerdotes. Sabe o que foi que aconteceu? Olhe como o diabo é inteligente. Olha o que Satanás faz. Versículo de número 12. E congregados eles com os anciãos, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: dizei, vieram de noite os seus discípulos, e dormindo nós o furtaram. Os sacerdotes, os inimigos da cruz, os inimigos do reino, os inimigos do evangelho, nunca deram uma oferta para Jesus. Mas quando Jesus diz às mulheres, no versículo 10, vão dizer aos meus irmãos que eu vou encontrar com eles na Galileia. Então, enquanto Jesus envia as missionárias da verdade aqui, o diabo já faz um plano aqui para enviar missionários da mentira. E esses missionários aqui são pagos para mentir. O mundo não tem medo de investir nos que perseguem a família. O mundo não tem medo de pagar bem aos que querem quebrar os princípios da igreja. Tu sabes quanto um cantor sertanejo, para falar sobre traição, cachaça e xingar as nossas moças, ganha por show 100 a 200 mil. Pagam 40, 50 reais no ingresso, rala a bucha a noite toda para dar dinheiro para um camarada cantar para Satanás e liberar letras que destroem famílias.
que faz jovens e adolescentes usarem drogas e se prostituírem. Tu sabes que o governo financia o homossexualismo no Brasil? Muitas cidades do Nordeste, a política conseguiu colocar dentro das escolas o kit gay. Eu recebi a matéria, eu sou amigo de deputados pastores, uns dois. 60 milhões de reais para fazer kit gay no Nordeste. Quando é para a gente ofertar em missões, a gente fecha a cara, a gente reclama. Enquanto o mundo financia, tu não tem noção de quanto o governo investe. Primeiro, para fazer camisinha. Segundo, para colocar uma propaganda, para usar camisinha. Terceiro, para fazer os cartazes. Use camisinha, sexo seguro é camisinha. Coloca dois camaradas que não é casal, é dupla. Casal é homem e mulher. Coloca dois machos, aí a camisinha coça no bolso. Eles pegam a camisinha, o preservativo, e quando levantam, ela dá um sorrisinho para os dois. Tu já entendeu o que é que a Globo quis dizer? Investe milhões para isso. Para quê? Para incentivar a prostituição. Aí quando a igreja fala de casamento, quando a igreja fala de família, querem nos xingar. A obra missionária está aí para ir na contramão do mundo, e tem crentes que ainda não abriu seus olhos. Mas olha o que a Bíblia diz. Enquanto esses camaradas são pagos para mentir e dizer que Jesus não estava vivo, quando você lê Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que os crentes vendiam seus bens e depositavam o dinheiro nos pés dos apóstolos, dizendo: vão dizer que Jesus está vivo sim, vão dizer que Jesus ressuscitou. Irmão, precisamos entender essa verdade. Eu disse pela manhã e repito agora. Pastor Isaías Negrão, líder de missões do estado do Goiás, disse: o único terreno que você planta e colhe rápido é a obra missionária. Enquanto esses camaradas são financiados por milhões de reais para quebrar os princípios da palavra, tem missionários que querem simplesmente o pão de cada dia, querem simplesmente ter o que comer, o que vestir e o que beber. Alguém olhou para mim certa feita, após o aniversário do meu pastor, num jantar, e disse assim: o senhor concorda de pastor, pregador, receber dinheiro para pregar? Eu disse: concordo. Ele olhou para mim e disse: mas a Bíblia diz de graça receber e de graça dai. Eu disse: tu sabe pelo menos onde está escrito? Ele disse: sei não. Eu disse: mas eu sei. Mateus 10, abre aí. Ele abriu, aqui, ó. De graça receber e de graça dai. Eu falei: lê um versículo antes. Curai os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Algum pastor já te pediu dinheiro para limpar o leproso? Não. Se eu conhecer um pastor, ele vai te pagar para receber o dom para limpar um leproso. Tu já viu um pastor te pedindo dinheiro para expulsar um demônio? Não. É disso que Jesus está dizendo. Continua o texto: digno é o obreiro do seu salário. Agora abra a sua Bíblia em Gálatas 4. O senhor me liga para pregar na sua igreja, e eu vou dizer assim: pastor, eu não vou estipular a oferta não, mas o senhor vai me dar metade dos seus bens. Como assim? Gálatas 4. Aquele que é instruído reparta de seus bens com aquele que o instrui na palavra. A questão é que ninguém tem dó de dar dinheiro para Sky, ninguém tem dó de gastar dinheiro em shopping. Mas quando se fala de reino de Deus, aí tem uns crentes que desviam.
Por quê? Porque tem uns camaradas por aí que abrem a boca e dizem assim: tu é besta, rapaz. Tu é bestalhado, dá dinheiro para pastor, dá dinheiro em igreja. Não, guarda teu dinheiro, usufrui teu dinheiro. Interessante, eu dou dinheiro em igreja, eu dou dinheiro para pastor, eu não pago aluguel, eu não pago prestação de carro, sou casado e bem casado, tenho 5 livros escritos, a agenda é fechada com 1 ano de antecedência, e eu dou dinheiro para a igreja e para pastor. Agora você gasta no bar para estragar a tua saúde, acabar com o teu coração, e eu que sou o abestalhado. Eu que sou o bobo. É interessante esse negócio. Elas cuidaram do corpo de Cristo. Jesus disse: vão e falem da minha palavra. Quem entendeu isso aqui, digam amém. Em segundo lugar, o nosso Senhor, que confirma e coopera na obra missionária, é o Senhor que vai na frente. Aleluia. Olha que diz o versículo de número 7: ide e dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós, que ele vai, ide, vai atrás de Pedro, vai falar para os discípulos que ele ressuscitou, mas fala para os discípulos que ele vai na frente deles, quando eles forem pregar o evangelho. Olha que coisa linda. Quando Jesus foi enviar os discípulos de 2 em 2, Jesus disse assim: ide adiante, num lugar que eu já vou chegar. Jesus está dizendo que obra missionária é evangelho de caminhada. Cristianismo não é uma religião estática. É por isso que Jesus diz: eu sou o caminho. Evangelho é caminhada, evangelho é passo a passo, evangelho é estilo de vida. Em Atos dos Apóstolos, os crentes são chamados de os do caminho. Ele vai adiante de vós. Ei missionário, ei pastor, ei você que tem desejo de fazer a obra, você que tem desejo de falar de Jesus. Às vezes o campo é difícil, o caminho é perigoso, mas ele está dizendo: eu vou na frente, eu vou na frente abrindo o caminho, eu vou cooperando com você. Ide e dizei que ele vai adiante de vós. Em terceiro lugar, o Senhor que coopera com a obra missionária é o Senhor que se manifesta nas coisas comuns da vida. Olha o que o anjo disse a elas: vai encontrar com eles na Galileia. Os discípulos eram chamados de galileus. Os discípulos tiveram experiência com Jesus no mar da Galileia. Por quê? Era o ambiente comum deles. O que é isso? O Cristo que coopera com a obra missionária, ele se manifesta nas coisas comuns da vida. Não é necessário estar com o microfone na mão, não é necessário terno e gravata, não. Na sua Galileia, Jesus te usa. Alguém está entendendo? Eu tenho que explicar mais. Na sua Galileia, você pode cumprir a sua chamada. O que é comum para você? Trabalhar. O que é comum para você? Estudar. O que é comum para você? Vender. O que é comum para você? Receber as pessoas. O que é comum para você? Almoçar no restaurante todo dia, todo meio-dia. Já virou comum? Sim, é rotineiro. Jesus quer te usar nessa rotina. Jesus quer te usar no estilo comum da sua vida. Irmão Alexandre comentava conosco hoje que no posto que Deus lhe deu, ele falou de Jesus para um jovem. Esse jovem começou a chorar. Na parada de ônibus, irmãos, é só falar a alguém: Jesus te ama. Deixa que o nome se garante, meu querido. Esse nome tem todo o poder. Pastor, eu sei mexer no site, na internet. Então para de falar mal da vida dos outros e compartilhar bobagem.
Fala de Jesus no que é comum para você. Pastor, eu tenho facilidade de comunicação. Então fala de Jesus. É a coisa comum da vida. Irmão, evangelho não nos angelicaliza. Evangelho não nos torna anjo. Você pode ser espiritual sem ser espiritualista. Alguém olhou para Lutero e disse assim: pastor, eu aceitei Jesus. Aceitou, amém. Agora eu sou crente. Sim, agora eu sou crente. E agora eu posso ganhar alma. Lutero disse: agora você pode ganhar alma. Ele disse: então eu vou fechar lá o que eu já faço e eu vou sair por aí pregando. Lutero disse: não, o que é que você faz? Ele disse: eu faço sapatos. Lutero disse: você quer ganhar almas para Jesus? Quero, então faça melhores sapatos. Por quê? Porque nós espiritualizamos as coisas. Onde é que Jesus vai encontrar com eles? Na Galileia. E em João 21, quando Jesus foi atrás deles, onde eles estavam? Lançando rede, pegando peixe, comum da vida. Aleluia. Em quarto lugar, o Cristo que coopera conosco na obra missionária é o Cristo que liberta para usar. Eu vou repetir. Ele liberta para usar. Versículo de número 9. Tendo Jesus ressuscitado no primeiro dia da semana, apareceu a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E no versículo de número 10, partiu ela e anunciou aos que estavam trancados e tristes que Jesus havia ressuscitado. Jesus aparece a Maria Madalena, aquela da qual ele expulsou 7 demônios. Aquela mulher que é liberta, agora é enviada para libertar os outros do engano que Jesus ainda estava morto. Esse é o Cristo que eu sirvo. Ele te traz, ele te trata, ele te salva, depois ele te envia. Só que na nossa geração, o cara parou de fazer sucesso lá fora, vai virar crente. Aí agora ele é gospel. Aí nunca participou da escola dominical, nem discipulado foi. Não sabe o que é um dor no estômago do jejum. Não sabe o que é orar de madrugada. Por quê? Porque é só contar o testemunho. Sou eis isso, sou eis aquilo. Maria passou por um processo de libertação. Estava no pé da cruz quando Jesus estava lá. Agora está vendo o túmulo vazio. Depois que é liberta, Jesus diz: agora eu te envio para libertar. Agora eu te envio para pregar. Deixa Deus tratar você. Aleluia. Nossa geração está adoecida porque estamos ouvindo homens doentes. Nossa geração está se perdendo porque muitos perdidos estão pregando para nós. Mas a obra missionária séria é diferente. Eu vou aparecer a Maria porque ela foi quem eu a libertei. Olha como o reino de Deus é poderoso, irmão. Para ela ser usada nas trevas, foram necessários 7 espíritos imundos. Para ela ser usada na obra demoníaca, foram necessários 7 espíritos imundos. Mas agora que ela é liberta, e para fazer a obra de verdade, só o Espírito habita nela. É o Espírito Santo, é o Deus Todo-Poderoso. E Jesus diz: vai e prega o Cristo que coopera com a obra missionária. É o Cristo que nos envia a pregar. Eu queria chegar aqui. Por quê? Porque nosso evangelho hoje é templocêntrico. O que você está fazendo, minha filha? Ensaiando, mãe. Para quê? Para cantar. Aonde? Na igreja. Para que você está lendo Bíblia, meu amor? Para pregar. Aonde você vai pregar, amor? Na igreja. Para que a gente está juntando essa roupa, pai e mãe? Para o bazar. De onde? Tudo é igreja. Tudo se tornou templocêntrico.
cativeiro templário. Não conseguimos enxergar lá fora. Nosso evangelho deixou de ser urbano. Em 1954, o pastor Joel, eu li o livro Hoje em Lágrimas, teve uma visão. O anjo do Senhor apareceu a ele e disse: meu servo, vai chegar a hora que eu vou te colocar no lugar designado. Estava falando de presidência, de pastorado, mas depois ele teve uma visão muito mais maravilhosa. Ele se via num trem, e ele viu nessa visão, ele percebeu, Deus mostrou a ele, que folhetos saíam do corpo dele. Folhetos saíam do corpo dele. Aí ele escreveu que no outro dia estava na rua entregando folheto. Jesus te ama, Jesus te ama. Tem crente hoje que quando eu falo folheto, pastor, me pergunta o que é folheto. Ainda quer ser pregador um trem desse. Minha avó, eu tenho 27 anos de idade. Eu comecei a pregar com 5 anos. Todo domingo era dia de evangelismo. Hoje é dia de futebol. Íamos de porta em porta, bar em bar, até em terreiro de macumba. Eu ia lá, meu filho, é só jogar o folheto e cair fora. Por quê? Porque obra missionária é assim. Perceba por gentileza que no versículo de número 9 e 10, Jesus envia uma para pregar para os discípulos que estavam trancados. No versículo de número 12, Jesus envia 2. Só no versículo 15 que ele envia todos. Vou repetir porque teve crente que não pegou. No versículo 9 e 10 ele envia uma missionária. No versículo 12 ele envia 2. Só no 15 que ele vai enviar todos. Obra missionária nem sempre é com a maioria. É eu e você. É um para um, sabe? Jesus e a samaritana. Jesus e Nicodemo. Filipe e o tesoureiro. Sabe o que é isso, irmão? Temos coragem de olhar na cara do vizinho e dizer: Jesus te ama. Mas sabe por que a gente não tem coragem de convidar o vizinho para vir para a igreja? Porque ele sabe como eu trato a minha esposa. Ele sabe como eu trato meus pais. Sabe por que eu não convido os colegas da escola para vir comigo para a igreja? Porque ele sabe que meu comportamento aqui é diferente do meu comportamento lá. Por isso que o evangelismo de 2 é diferente. É temeroso. Só vou no grupão. Só vou no microfonezão. Eu vou no show gospel. Mas eu não consigo entregar um folheto a uma pessoa que está do meu lado. Ei, andamos quilômetros para chegar na igreja, mas não atravessamos a rua para falar de Jesus ao vizinho. E Jesus disse: ide por todo mundo. O evangelho de Jesus era urbano. Tem gente na sua frente, tem gente do seu lado, tem gente atrás de você que precisa só de uma palavra sua, de uma Bíblia sua, de um folheto teu. Ele nos envia a pregar. Olha o que o texto diz. Primeira pregação. O túmulo vazio já é uma pregação. E até hoje o túmulo prega. Está escrito lá no túmulo: ele não está aqui. Ele já ressuscitou. É uma pregação escrita. Segunda pregação que temos aqui, pregação do anjo. Porque pra gente, pra nossa geração, anjo é só isso aqui, ó. Santo, santo, santo. Vá pensando que anjo gosta dessa vida chata. Anjo prega. A Bíblia revela anjo cumprindo a chamada, falando com autoridade. Em Gênesis 19, os anjos do Senhor pregaram na casa de Ló: essa noite Sodoma vai ser destruída, porque Deus não suporta mais a iniquidade deste lugar. Olha a pregação do anjo. A gente olha para as pessoas e diz: é um anjinho. Vai ler a Bíblia para tu ver a pregação dos anjos. Quando Elias estava dormindo, quer dizer, estava querendo morrer, o anjo disse assim: levanta, rapaz, porque longa é a tua caminhada. Olha que pregação maravilhosa. Em Daniel capítulo 11, o anjo disse a Daniel: tu, porém, vai até o fim.
É pregação do anjo. Olha aqui no capítulo de número 16, a pregação do anjo. Não vos assustei, eu sei que vocês buscam a Jesus o Nazareno, que foi crucificado, cruz, mas ele já ressuscitou, ressurreição. Ide, porque ele vai encontrar convosco na Galileia. Olha a pregação desse anjo. Quando você chega em Atos capítulo 5, o anjo não prega, mas liberta Pedro e João e diz assim: vai pregar no templo. Em Atos 12, Pedro está preso, o anjo desceu, libertou o pregador, porque anjo quer ver a gente pregando o evangelho, irmão. Em Atos 27, Paulo está num navio, o vento Euroaquilão está lançando o navio para lá e para cá, estava todo mundo preocupado, nem Paulo tinha pregado no navio ainda. O anjo desceu e pregou para Paulo: ô rapaz, fica com medo não, é necessário que você vá pregar a palavra lá em Roma. Na hora Paulo ficou em pé, começou a pregar, depois da pregação do anjo. Tem gente que ele não está pegando. Bora para a Bíblia, bora para a Bíblia. Apocalipse, essa aqui eu quero ler. Essa aqui eu quero ler. Eu não memorizei tudo não, mas eu quero ler. Apocalipse capítulo 14. Por que anjo não prega hoje? Porque tem a igreja para pregar. Eu vou repetir. Por que anjo não prega hoje? Porque tem a igreja para pregar. Olha o que diz Apocalipse 14, a partir do versículo 6. Vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno. Evangelho o quê? Olha o evangelho que o anjo prega, irmão. Tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra. Nesse período a igreja já foi, mas o evangelho é eterno, o anjo vai pregar. Para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda a nação, e tribo, e língua, e povo. A obra missionária ainda vai continuar na terra. Olha a pregação do anjo, dizendo com grande voz: temei a Deus. Primeiro tópico da mensagem do anjo. Segundo tópico, dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Terceiro tópico, juízo. Quarto tópico, criação. Deus criador. Adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar. No versículo 8, veio um pregador, como diz a gente na Bahia, mais arretado. Olha o anjo do versículo 8. O outro anjo seguiu dizendo: caiu a Babilônia, aquela que deu às nações o vinho da prostituição. Aí vem o terceiro anjo com a mensagem mais dura, versículo 9: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na testa ou na mão, o tal beberá o vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e do Cordeiro. É difícil, né, irmão? Mas é a mensagem que o anjo vai pregar. E por que você não prega, irmão? Pastor, anjo é melhor que eu. Irmão, Deus tem anjo. Tem categoria de anjo que tem asa, tem categoria de anjo que tem olhos no corpo inteiro. Ezequiel diz que para onde o Espírito queria ir, os anjos velozes. A gente, irmão, quase não consegue andar direito, tem 2 olhos, e o Espírito Santo diz: eu quero usar você. As nações precisam da sua voz. E o privilégio? O privilégio é que Espírito Santo não habita em anjo, porque anjo é espírito. Se o Espírito Santo, que é uma pessoa, habita no anjo, que é outro ser espiritual, o Espírito Santo é espírito, o anjo é espírito. Se o Espírito Santo habita no anjo, não é salvação, é possessão. Então o anjo não é cheio do Espírito Santo. Agora tu é. Por quê? Porque você tem o Espírito, que o Espírito Santo enche. Sua alma é sua personalidade. Sua personalidade está na sua alma. O Espírito Santo enche seu espírito. Por isso que quando o Espírito Santo te enche, você não perde a personalidade. Ou você perde? Eu nem sei o que foi que eu profetizei. Eu estou rodando, eu nem estou vendo que eu estou rodando. Eu caí, eu nem vi que eu caí. Então é outra coisa que está te enchendo, é o Espírito Santo não. Porque o Espírito Santo me enche, mas a minha faculdade mental fica livre.
Ele habita no meu espírito. A Bíblia diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Quando o camarada se deixa encher por Deus, aí essa unção passa para os sentimentos dele que está na alma, passa para o corpo dele. Aí ele prega, onde ele toca, Jesus cura, Jesus trabalha, Jesus opera. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 12, a Bíblia diz que a pregação do Evangelho é algo tão lindo que os anjos desejam atentar. Isso não quer dizer que os anjos querem pregar no nosso lugar, porque eles sempre pregaram e ainda vão pregar. Eles prestam bem atenção quando a gente está pregando o Evangelho. Eles olham para mim, eles olham para você enquanto você está pregando o Evangelho e eles acham lindo. Por quê? Porque eles não têm a revelação que a gente tem. Por quê? Porque a gente tem o Espírito Santo habitando em nós aqui na terra. A gente tem a palavra aqui para nós. Eles acham lindo a gente pregando. E a Bíblia diz que eles desejam atentar, prestar bem atenção. Olha que coisa maravilhosa. Você precisa entender que Ele nos enviou a pregar. Então o túmulo pregou, os anjos pregaram, Maria Madalena pregou, os discípulos pregaram, e a gente também precisa pregar. Quem está entendendo essa palavra, diga glória a Deus. E em último lugar, o Cristo que coopera com a obra missionária é o Cristo que desceu, mas subiu. Irmão, eu vou pedir um glória a Deus aqui só porque eu estou falando de Jesus, tá, irmão? Eu vou repetir, irmão. O Cristo que coopera com a obra missionária é o Cristo que desceu, mas também subiu. Está escrito no versículo 19: depois de ter lhes falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus Pai. Esse é o Cristo que coopera com a obra missionária. Ele foi, gente, isso é lindo. Ele foi recebido. Irmão, ele não chegou lá, cheguei. Não, ele foi recebido porque já era esperado. Ele foi recebido porque foi de lá que ele veio. João 17, ele disse: Pai, devolve aquela glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Aí o Pai disse assim: eu o glorifico e ainda o glorificarei. Ele sabia, ele mesmo, em João capítulo 13, a Bíblia diz que ele sabia de onde veio e para onde volta. Tu está pensando que tu serve a qualquer Deus? Tu estás pensando que o Cristo da obra missionária é qualquer um? Por que ele foi recebido em cima? Porque ele estava embaixo. Por que ele estava embaixo? Porque ele desceu. Mas em João capítulo 8 ele diz assim, ó: vocês são de baixo, eu sou de cima. Aleluia! Ele desceu. Ele teve coragem de descer. E obra missionária é para quem tem coragem de descer. Quer descer do salto não? Nariz empinado? Quer ser melhor? Quer ser a poderosa? O poderoso? Tu não presta nem para ser crente, quem dirá missionário, irmão. Jesus foi o maior missionário. Se prepara para dar um glória para ele, que eu acho isso lindo. Quando eu falo de Jesus, meu coração arde, irmão. Minha esposa sabe, eu não sou mendigo de glória a Deus, mas eu peço que a igreja glorifique esse Cristo, porque ele é o nosso Salvador. Ele desceu do céu ao ventre de Maria. Ele desceu do ventre de Maria à manjedoura. Depois ele cresce, desce ao Jordão para ser batizado. Depois que ele é crucificado, ele desce ao túmulo, passa o final de semana dentro de um buraco na rocha. Depois ele desce nas regiões remotas, leva cativo o cativeiro. Ele desceu, mas subiu e está à direita de Deus, intercedendo por nós. Aleluia. Aí Atos capítulo 1, Atos capítulo 1, ele começa a subir. Ele foi assunto aos céus, sem nave, sem avião, sem corda, sem nada. Ele só está voltando para o lugar de onde veio. Ele subindo,
Ele subindo, ele subindo. Quando ele começou a desaparecer nas nuvens, os discípulos ficaram olhando para cima. E agora? E agora? E agora? Enquanto eles estão olhando para cima, aí a Bíblia diz: apareceu 2 varões de branco e disse assim: varões galileus, por que que vocês estão olhando assim para cima? É porque ele está indo embora. Fica tranquilo, não. Esse mesmo Cristo que subiu, um dia descerá novamente. Jesus subiu. Está lá, à direita do Pai. Deixa eu falar um negócio aqui, irmão. Pega isso, pelo amor de Deus. Jesus era santo, sim ou não? Sim ou não? Sim. Aí João 17, ele diz assim: eu me santifico por eles. Aí tu se assusta. Peraí, Jesus é santo e está dizendo que vai se santificar por eles. Porque santificar não é só deixar de pecar. Santificar é depositar no lugar consagrado. Aí ele diz: eu me santifico por eles, e o maligno não vai destruí-los, para que o Pai os guarde do maligno. E chegará um dia que eles serão um, assim como eu e o Pai somos. Quando ele disse eu me santifico, sabe o que ele estava dizendo? Eu vou me depositar pela proteção deles. Não dá tempo de entrar em detalhes aqui, é só porque eu estou falando que ele está lá. Aí Atos capítulo 3, Pedro pregou e disse assim: ele está retido no céu. Retido, depositado pela nossa proteção. O anticristo não vai reinar. O diabo não pode destruir a igreja, porque tem um depósito de proteção lá. Jesus não levanta do trono para qualquer coisa, não. Quando você vê um cantor dizer assim, cantando: ele se levanta do trono por você, é só poesia. Não pegue isso como doutrina, não, irmão. Porque ele não pode levantar do trono, senão a gente perde a proteção. Ele disse: eu me deposito por eles para que o maligno não os destrua. Ele está retido no céu, é o que Pedro disse. Mas vai ter um dia que ele vai levantar. Ah, pastor, mas Estevão viu Jesus de pé, mas morreu. Foi embora. Porque para a igreja permanecer aqui, tem que ter um depósito. O diabo te odeia, o diabo me odeia. Ah, se você visse a batalha no mundo espiritual para destruir a igreja. Mas vai ter um dia que ele vai levantar. E nesse dia que ele se levantar do trono, é o dia de 1 Tessalonicenses 4,16. O mesmo Senhor que subiu descerá nas nuvens com alarido, voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que estivermos vivos, subiremos juntamente com eles nas nuvens para encontrarmos com o Senhor. Aí anticristo reina. Aí começa a grande tribulação. Aí o abismo vai se abrir e os demônios serão soltos. Mas enquanto o depósito por nossa proteção estiver lá, a gente prega, a gente canta, a gente ora, a gente congrega. Ele subiu. É o Cristo que ajuda a obra missionária. É por isso que a Assembleia de Deus é o que é. É por isso que o Evangelho está crescendo no Brasil. E nós não vamos nos calar. Vamos avançar cada dia mais. Por quê? Porque quem nos garante subiu e está no trono, à direita do Pai, intercedendo por nós. Fica de pé comigo em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Esse Cristo que deixou o túmulo vazio, não quer deixar a nossa vida vazia. Quer nos encher para isso. Quer nos capacitar para isso. Eu quero fazer uma oração nesse momento. Como eu orei pela manhã. Mas tem gente aqui essa noite que ouvindo essa palavra disse: Deus está falando comigo. Deus está despertando a minha alma.
Se essa palavra abriu sua mente, seu coração, para algum propósito na obra de Deus, eu queria orar por você aqui na frente. Se essa palavra está te chamando para algo a mais no reino de Deus, e você sente isso, e você quer que Jesus coopere contigo, te dê graça, te dê poder, te ajude, vem cá na frente, deixa eu orar por você aqui, corre aqui. Porque o Deus de Maria Madalena, o Deus de Pedro, está aqui. Aleluia. Aleluia. Isso. Tem gente de todas as idades aqui na frente. Porque nunca é tarde para ser usado no reino de Deus. Olha só, irmão. Não entristeça o olhar dos anjos. Não entristeça o olhar do Espírito Santo. Será que só essas pessoas querem uma capacidade a mais para investir no reino de Deus? Será que só essas pessoas querem uma cooperação a mais do céu? Para fazer algo a mais para Jesus? Eu já decidi. Só vem à frente depois de uma mensagem como essa quem está decidido a dar trabalho para Satanás e trabalhar para Jesus. Quem está decidido? Guardião 13. Eu vejo jovens chorando aqui na frente. Eu vejo casais que estão dizendo: Senhor, eu quero. Deus deu a todos nós o ministério da reconciliação. Tu tens esse ministério. Pastor, eu acho que eu não tenho dom. Tem sim. O que falta é obediência, é disposição. E o Espírito Santo está fazendo essa palavra arder na sua alma hoje, no seu coração, na sua mente. Senhor, obrigado pela sua palavra. Glória a Deus. Senhor, obrigado pelo seu povo. Levanta homens e mulheres que querem cooperar na sua obra. Glória a Deus. Tem vidas destruídas precisando de mais uma chance. Aleluia. Tem vidas pensando em se acabar, e a mensagem do recomeço está na boca dessas pessoas aqui. Aleluia. A mensagem da cura para a alma daqueles que cercam esse irmão está na boca dessa mulher, está na boca desse homem. E eles humildemente vieram à frente, Jesus. Eles vieram à frente reconhecendo que precisam da tua unção. Nós precisamos da sua graça. Eu já decidi. Nós precisamos da sabedoria. Não quero